Eu nunca acerto, né? Ligar e eu fico falando no ar aqui. Bom dia, igreja. Obrigada. A paz do Senhor a todos, que o Senhor encha teu coração de paz nessa manhã. Esse primeiro dia da semana que nós temos o privilégio de estar aqui como igreja do Senhor. Nós somos livres para adorar o Senhor. Tantos países sendo perseguidos, matando cristãos. E na nossa nação nós temos liberdade para cultuar o Senhor. Amém? Vários horários, né? Vários dias da semana. Glória a Deus por isso. Então você seja bem-vindo nessa terra de adoração. E eu queria que você se levantasse e abrisse do texto de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do 12 até o 14. Acharam já? Pode colocar o texto para mim, os textos? Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você pode falar comigo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Papai, obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, ministrando a sua palavra. E, Senhor, estar junto como igreja reunida nesse lugar. Eu peço hoje que o Senhor destampe os nossos ouvidos, se há algum tampão nos nossos ouvidos, Senhor, se há escama nos nossos olhos, que o Senhor tire nessa manhã, Pai, que o Senhor tire toda confusão, todo medo, Senhor, Senhor, que o Senhor tire depressão, que o Senhor tire tristezas, que o Senhor tire, Senhor, todo tipo de acusação nessa manhã, Senhor, que haja milagres, Senhor, nas almas nessa manhã, milagres físicos mesmos, Pai, nós louvamos e cremos que o Senhor pode fazer isso, Pai. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, no poder do Teu nome, toda a obra das trevas nesse lugar, tudo que vem para roubar, para matar, para destruir, vai embora agora, no poder e autoridade do nome do Senhor. Papai, que esse lugar se enche com seus anjos ministradores, anjos de cura, Senhor, passeando aqui no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, amém? Nós estamos no ano de romper, é a palavra para nós nesse ano, e o versículo passou aqui no telão agora mesmo. Então, ano de romper e ano de frutificar. Nós estamos já no mês de março, né? Final do mês de março, olha como passa rápido. E nós precisamos observar isso. Será que tem áreas da minha vida que estão sendo já está rompendo? Será que tem coisas ainda que eu preciso fazer? Para chegar no fim do ano, olharmos para trás e falar, olha, o Senhor cumpriu a palavra que Ele deu para nós como igreja. Então, nós lemos esse texto de Filipenses, sabemos que quem escreveu Filipenses foi o apóstolo Paulo. Filipenses é conhecida como a carta da alegria, embora o apóstolo estivesse preso em Roma, essa carta é chamada Carta da Alegria. Olha só, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele estava preso. E várias cartas, epístolas, Paulo escreveu, ele estava preso. E quando nós falamos desse apóstolo, que escreveu coisas maravilhosas, né, no Novo Testamento, se não me engano, 13 cartas, uma bênção, mas nós sempre lembramos muitas vezes do passado do apóstolo Paulo, quando ele era Saulo,
quando ele perseguia os cristãos, quando ele mandava matar e matava também os cristãos. Ele assolava as casas das pessoas, tirava as pessoas das suas casas e levava para ser presos. Ele levava para Jerusalém para essas pessoas serem presas. Ele fazia as pessoas blasfemarem contra Deus. Ele tinha uma mente doente pelo seu zelo em perseguir a igreja. Por quê? Porque Paulo, ele era versado no Velho Testamento. Paulo tinha um conhecimento muito grande do Velho Testamento. E Paulo ainda não acreditava que Jesus tinha vindo já. Então, ele tinha um zelo doentio para guardar a lei, para guardar o Velho Testamento. E ele perseguia aqueles que eram do caminho, né, que estavam com Jesus, e ele assolava os cristãos. Mas um dia ele estava indo para Damasco, um lugar onde tinha muitos cristãos, e no meio do caminho, chegando na cidade, perto do meio-dia, um dia muito claro, veio um clarão sobre ele. A própria glória de Deus veio sobre Paulo, e ele caiu por terra, e ele ouviu uma voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? Jesus falou para ele: sou Jesus a quem você persegue. É interessante que Paulo não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Mas perseguir cristãos é a mesma coisa que perseguir Jesus. Então, se você está sendo perseguido por alguém, saiba que não estão perseguindo você, estão perseguindo Jesus a quem você serve. Amém? Jesus, e ali Paulo ficou cego, ele perdeu a visão por causa daquela claridade que veio sobre ele. E aí Jesus orientou que ele fosse para a cidade, que ele fosse a uma rua que chama direita, que tinha uma casa lá, que tinha pessoas que iam cuidar dele. Paulo ficou sem enxergar, ficou 3 dias sem comer e sem beber. E aí um dia o Senhor fala para Ananias: Ananias, vai lá orar com Paulo. Ananias, né, que era um cristão, ele falou: meu Deus, acho que tremeu nas pernas, ele falou: como que eu vou orar por aquele homem que está matando os cristãos, está perseguindo os cristãos? E o Senhor falou para ele assim: vai, porque para mim ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Glória a Deus, hein? Você está preparado aí? Saulo era o nome hebraico e Paulo era o nome romano. Queridos, e no momento que Paulo teve esse encontro com o Senhor Jesus, e quando você lê as cartas de Paulo, vê o testemunho de Paulo, vê o que Paulo fazia, era um homem que esqueceu completamente o passado dele. Ele entendeu que ele não era mais prisioneiro do passado, que não precisava mais ficar preso pelas coisas que tinham acontecido no passado dele. Embora Paulo, eu acho que ele sofria muita acusação, ele foi apedrejado, ele era humilhado, não criam nele como apóstolo, foi preso várias vezes, mas nunca Paulo se esqueceu desse encontro com o Senhor Jesus. Foi a própria glória do Senhor que veio sobre Paulo, e ele teve nesse momento a certeza de como seria a vida dele, e que nunca mais ele ia voltar para trás, atrás dos seus traumas do passado. E nesse versículo 12 aqui que nós lemos, diz assim, Paulo escrevendo, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo, com todo o conhecimento que ele tinha já aqui, Paulo fazia milagres. Se alguém pegasse os pertences de Paulo e levasse até pessoas enfermas, as pessoas eram curadas. Paulo foi arrebatado até o 3º céu, teve experiências
fala inefáveis, que ele não podia nem falar, não conseguia falar. Mas chega aqui, ele fala, não que eu tenha já, ele podia falar, eu sou bonzão já, né? E já estou quase, sou muito bom. Ele fala, não, eu não sou perfeito. Porque dentro da igreja de Filipos, ali, de Filipenses, tinha judaizantes, tinha falsos mestres, que por conhecerem muito a lei e terem sido circuncidados, eles achavam que eles já eram perfeitos. Eles se infiltravam dentro da igreja e trazia essas mentiras, tudo dentro da igreja. E Paulo está falando, olhando para o povo dele ali, né, para os filipenses, eu não sou perfeito, eu ainda vou caminhar, mas ele fala, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo não parou diante de nada. Paulo, ele foi caminhando. E nunca nós vamos ser perfeitos nessa terra. Nós vamos ter a perfeição completa quando nós estivermos ainda com Jesus. Jesus, Deus ainda está fazendo a obra, completando a obra na nossa vida. Ele começou, mas Ele ainda vai terminar. Um dia nós estaremos com o Senhor Jesus. A perfeição nós vamos alcançar lá. Nós vamos errar, nós vamos nos enganar às vezes, pecar algumas vezes, né, que não pode ser um meio de vida, é pecar, mas ainda não atingimos o estado de perfeição. E Paulo diz assim, eu prossigo para o alvo. Repete comigo, eu prossigo para o alvo. E eu quero falar de 3 fases aqui, de 3 etapas, passado, presente e futuro. Quanto ao passado, Paulo diz assim, o meu passado ficou no passado. Porque se Paulo ficasse pensando nas coisas que ele sofreu, nas coisas que ele passou, Paulo ia precisar de um psicanalista, de um psiquiatra, né? Se ele deixasse aquilo trazer culpa, peso para ele, Paulo ia ficar doido. Mas no 3:7, aqui onde nós estamos abertos, fala assim, ó, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Paulo deixou, acabou, não tinha mais que pensar naquilo, para ele poder caminhar em direção do que Deus tinha já falado com ele também, que nós vamos ler daqui um pouquinho. E eu quero falar com você nessa manhã que todos nós temos um passado, todos. Até criancinha que está aqui, ela tem um passado, porque ontem foi passado, ontem foi passado. Todos nós temos uma história. E quando às vezes a gente se reúne, a gente vai contar a nossa história. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não é? Mas o que eu não posso é deixar aquelas experiências do passado, nem as ruins e nem as boas, porque tem gente que fica preso em experiência do passado, em experiência boa. Ai, mas aquele tempo era tão bom, mas aquele tempo foi tão bom, e agora não está bom como aquele tempo. Mas também tem as vivências ruins. E se eu deixar isso tomar conta da minha vida, eu não vou caminhar, porque eu tenho passado, eu tenho presente que eu preciso viver hoje, e eu tenho o futuro. Mas o meu futuro, embora gere expectativas, não pode me deixar ansiosa. Porque o futuro vai ser muito daquilo que eu plantar hoje. Eu não consegui plantar no futuro, no passado. Mas o que eu plantar agora no presente, eu vou colher onde? No futuro. Então, vai acontecer isso. Paulo diz, no presente eu prossigo. No presente é um ato de
escolhas e decisões. Hoje, passado já passou, futuro vai chegar, mas hoje eu vou trabalhar na minha vida, obedecendo ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor me orienta, orando e tudo mais. E eu quero perguntar para você nessa manhã, e o seu passado, como está? Você tem deixado ele no passado? Ou muitos estão com situações do passado que ainda atormentam? Dentro das igrejas, querido, não estou falando só dessa igreja, estou falando das igrejas. Muitos cristãos tristes, abatidos, doentes, presos a situações do passado. Sofreram alguma coisa lá atrás, que isso ainda prende a pessoa, amarra a pessoa e não deixa ela crescer. É um sentimento que fica na alma, na mente. Muitos têm marcas nas suas infâncias. Muitas pessoas, às vezes crianças, adolescentes, jovens, foram assediadas sexualmente. Foram tocadas em seus corpos, criança, adolescente. Nós, do Ministério de Libertação, nós ministramos muito isso. E fica com marcas, sofreram abusos físicos, sofreram verbais, palavras que foram lançadas desde pequena por pai, por mãe, pelos professores, por tios. E criança abusada sexualmente, você que tem filho, eu quero falar para você nessa manhã, você tem adolescente, você tem criança em casa, cuida de quem você põe dentro da tua casa, e não tem rico nem pobre, são aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa, que assediam os nossos filhos, as crianças, tio, vizinho, pai, e outros, padrastos e tudo mais. Vigia, porque essas crianças, elas não falam, porque são ameaçadas por aqueles que assediam elas. Elas têm medo. E quando nós vamos ministrar agora, depois já de adulto, jovem, fala, mas eu não podia falar. Porque ele falava que se eu falasse, ele matava a minha mãe, ele me matava. Então nós temos que vigiar, tanto meninos como meninas, vigiar quem eu ponho dentro da minha casa. Mas tem mais coisas, abusos físicos, pessoas que guardam aquelas palavras que receberam, que machucaram, que se magoaram, sentimentos de culpa. Sentimentos de culpa, eu não fiz direito, eu fiz errado, eu devia ter feito de outro jeito. Tem ou não tem isso? Puxa, como eu errei lá no passado, eu devia ter feito de outro jeito, e carrega marcas, dores, tristezas, depressões. Outras não liberam perdão. Eu não consigo perdoar aquele lá, ele me fez há 30 anos aquilo, mas eu não consigo perdoar. Ou ontem, ou a semana passada, pessoas machucadas com líderes espirituais. Se Paulo fosse olhar isso, Paulo não caminhava. Não caminhava. E a palavra é clara quando eu não libero perdão para as pessoas. Lá em Mateus 18:34, diz que tem verdugos, que são espíritos atormentadores, quando eu não libero perdão. Fica me acusando de dia e de noite. Mateus 6,14 diz assim, pois se perdoares as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Tem uma condicional aqui, se. Você imagina Deus não me perdoar porque eu não perdoei o outro? Eu guardo aquele sentimento na minha alma lá do passado. E Deus não perdoa. Você pode pedir perdão, mas se você não liberar o perdão para o outro,
E quando eu não perdoo o outro, eu prendo ele no mundo espiritual e eu fico presa no mundo espiritual também. E aí vem os demônios e fica soprando no meu ouvido, fica soprando. 2 Coríntios 2:11, diz assim Paulo: para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Romanos 8:1, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Sentimentos de desvalor. Eu não vou porque eu não sirvo para nada. Você imagina se Paulo fosse pensar isso? Deus te fez, Deus morreu por você, isso é que a gente fala sempre, né? Ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. Ele diz que nós estamos assentados com eles, lá em Efésios fala, à destra do Pai. Que nós não vivemos nesse mundo corrompido aqui, nós vivemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e é nessa região que eu vou lutar, é nessa região que eu vou me dobrar diante do Senhor, não com as coisas aqui da terra. Vamos abrir em Lucas capítulo 13. O que acontece quando eu fico preso com situações do passado? Lucas 13, 3:10. Diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ali encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não lhe devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa mulher, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ela era judia, era filha de Abraão, ela ia no templo, ali na sinagoga, Jesus estava ensinando, e ela era uma mulher encurvada. Mas esse encurvamento não era assim, não. Esse encurvamento era assim que essa mulher andava. Ela não via o sol, ela não levantava o rosto. E há 18 anos que essa mulher estava provavelmente passando ali naquela sinagoga, e as pessoas olhando para ela e achando que era normal. Mas quando Jesus a viu, chamou-a. Quando ela ouviu o chamado do Senhor Jesus, ela veio. Quando ela chegou perto do Senhor Jesus, ela se endireitou. E é interessante que foi ela que se endireitou, não foi Jesus que endireitou ela. Às vezes a gente fica esperando que o outro tire as coisas de nós. Eu tenho que ter a minha parcela. Ela foi até Jesus. E um dia Jesus já chegou perto de nós. Você já não teve encontro com Jesus? Quando Jesus está perto de nós, a cura, a salvação, a endireitamento. E aqui, Lucas, como médico, né, que escreveu, ele fala que essa enfermidade dela era diabólica. Era o diabo que tinha lançado sobre ela há 18 anos atrás. Por isso que Jesus curou ela
desse cativeiro que Satanás trazia presa. Então, querido, coisas do passado, se não forem tratadas, nos torna encurvados, debaixo, com peso, com culpas e tudo mais, e eu vou andando encurvado, debaixo de peso que Satanás coloca sobre nós. Mas eu tenho Jesus, mas e aí? O que eu faço com isso? Isaías 61 diz assim, que Jesus veio para proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Temos que pedir para Jesus curar a nossa alma. Faz quase 30 anos que eu ministro libertação e cura interior, e eu tenho um grupo comigo. Até no final, eles vão ficar aqui. Se vocês precisarem de oração, além dos oficiais, vocês venham e peçam oração. Pastor, eu preciso passar por uma libertação. Eu tenho uma ficha que eu entrego para você e nós vamos ministrar. Mas você pode clamar ao Senhor Jesus. Clamar ao Senhor Jesus. Falar, Senhor, limpa, eu libero o perdão. Essas pessoas que fizeram comigo estão nas tuas mãos agora. Agora não é papel nosso mais. Agora é do Senhor. Assim como Jesus falou para Saulo, 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 por que me persegues? O Senhor, nós nascemos de novo. Não nascemos de novo quando eu aceitei Jesus? Hein, Cíntia? Nós nascemos de novo, né? Então, eu tenho uma nova vida. Eu preciso me apossar disso. Eu não posso só ficar ouvindo e não falar nada. Porque eu preciso avançar. Mas vamos agora para outro, no versículo... O que eu pus aqui? Versículo 13. Lá de Filipenses. Paulo diz assim no versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É interessante que Paulo fala irmãos. Ele era apóstolo, ele era um homem que tinha experiências maravilhosas com Deus. Paulo abria igreja e deixava as igrejas constituídas e ia para outro lugar. Mas ele não se colocou aqui num lugar de eu sou eu, né? Eu sou bom. Ele falou irmãos, né? Se colocando no mesmo nível daqueles irmãos ali da igreja de Filipos. Mas ele disse, deixando para trás, eu avanço. Fala assim comigo, eu vou avançar. Eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam. E vou avançar. Nada vai me segurar. Glória a Deus. A Deus. Avançando. Esse avançando indica uma ação. Eu avanço hoje, eu avanço amanhã, eu avanço depois, eu vou avançando. Não é um avançar, puf, né? Estourou alguma coisa. Ele vai avançando, ele vai caminhando. E Paulo aqui, ele faz uma analogia com um corredor, com um atleta, que está lá em 1 Coríntios 9, vamos abrir lá, 1 Coríntios 9. Paulo sempre usava algo que era conhecido do povo para ensinar verdades espirituais. Jesus também fazia assim. E aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 23, ele diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leve o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Em Roma, eles tinham, acho que uns anos antes, eles tinham muitas Olimpíadas ali.
E todos os atletas vinham ali para a cidade para disputar essas Olimpíadas. E Paulo está usando aqui o exemplo de um velocista, daquele que corre numa pista de corrida. Então, ele continua assim, tudo se domina, todo atleta todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Você já viu o preparo de um atleta para participar de uma Olimpíada? Eu estava lendo, eu fiquei até assustado. No dia que eles vão lá competir, às vezes eles não tomam nem água, para não pesar um pouquinho a mais. Eles treinam horas e horas e horas por dia. Eles comem somente coisas, eles cuidam da alimentação, eles cuidam da mente, eles cuidam do corpo. Os homens se depilam para não ficar pelo que atrapalhe na corrida deles. As indústrias de roupas de atletas, elas estão cada vez mais desenvolvidas para que a roupa seja cada vez mais leve, tênis mais leve. Eles se posicionam ali, eles têm disciplina, eles têm regras a seguir, que se não seguir as regras das Olimpíadas, já é desclassificado. Para receber o quê? Uma coroa corruptível, era uma coroa feita de folha de louros, de planta ou de vegetal, que daí uma semana estaria podre e desmanchado. Mas Paulo diz aqui, nós corremos, avançamos, eu prossigo para ganhar uma coroa incorruptível, uma coroa eterna, uma coroa santa, uma coroa na presença do Senhor, a coroa de justiça, as pedrinhas na nossa coroa, tudo isso é para a igreja do Senhor Jesus. Você vê que um atleta, ele não fica sentado na arquibancada, eu vou ganhar, ficar sentado aqui, eu vou ficar sentado aqui, eu vou ganhar. Ele vai ganhar? Não vai. Tem aqueles que se esforçam, se disciplinam. Assim corro também eu, Paulo está falando, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo se coloca no lugar do atleta aqui. Pensa aí você como um atleta. Paulo está falando aqui da luta. Não desfiro, lutas, murros no ar, mas eu esmurro o meu corpo, eu esmurro a minha carne, eu esmurro a minha vontade. Querida, a nossa carne, ela é poderosa. Ela quer ficar vendo televisão, ela quer ficar vendo celular. E outra coisa, o atleta, ele estava lá, numa linha, numa ordem. Quando dava lá, dá o sinal lá, eles correm, mas eles correm, eles não olham do lado. Eles não olham para trás. Porque na minha carreira cristã, se eu ficar olhando para o lado, e se eu olhar para trás, eu não vou chegar naquela fita que eles passam e estouram aquilo lá. Eles rompem aquela fita. Se eu ficar olhando para o que o fulano fez, porque o fulano fez, porque o outro fez, faz como Paulo, deixa tudo para trás e vamos seguir a carreira. Tem uma carreira para nós, para seguirmos. Paulo diz, no presente eu prossigo, diz aqui no texto, deixa eu achar aqui. Avançando para as que diante de mim, eu prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Quando o povo saiu do Egito,
Deus levantou Moisés, tirou todo aquele povo do Egito. A promessa é que eles chegassem na Canaã terrena, um lugar físico, que eles fossem lá, que eles chegassem lá tinha frutos, tinha mel, tinha leite, tinha tudo lá. Mas esse povo, na carreira cristã deles, na carreira no deserto, eles foram ficando para trás, murmurando, reclamando de tudo, reclamando de Moisés, reclamando da água, reclamando da comida, da carne, mesmo vendo os milagres que Deus fazia, a coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem durante o dia, Deus mandava maná quando não tinha alimento, Deus mandava as codornizes. Eu estava lendo a história das codornizes, de onde vinham essas codornizes. Ali no texto fala que Deus soprava o vento e elas caíam ali no arraial dos hebreus. Não chegaram no final. Alguns mais novos chegaram. Então nós temos que vigiar nossa carreira cristã. Parar de olhar coisas que eu não vou resolver. Ter comunhão com o Senhor, tempo de oração, leitura da Bíblia. Porque senão eu vou ficar um crente tão fraco que nem Angola. Aí eu encontro um testemunha de Jeová que vai na minha casa, ele tem um conhecimento que aí eu fico assim... Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Para avançar, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Colocar Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Colocar o Senhor em primeiro lugar. É interessante que nós não corremos para ganhar a vida eterna. Nós não corremos para ganhar o céu. Nós corremos, bispo, porque nós já ganhamos o céu e nós já ganhamos a vida eterna. Amém? Nós já ganhamos, então eu vou caminhar, eu vou prosseguir nesse intento. Tem lutas, erramos, tem enfermidades, mas eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, onde eu vou chegar, eu vou quebrar aquela faixa, né, que os velocistas lá quebravam quando eles chegavam, que os atletas quebram. Eu vou seguir, porque o passado, lembranças do passado, enfraquece, querido, enfraquece. E o nosso futuro? Passado, presente como um atleta, futuro esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, mas eu também, Paulo, fala aqui que tinha um futuro. E ele fala assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é vocação? Pode falar bem alto. O que é vocação? Chamado. Você tem um chamado? Deus já te chamou. Não tem como voltar, a não ser que se abandona a Deus. E ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio. Então tem um prêmio para aqueles que chegam até o final, né? O alvo, semelhança de Cristo. Alvo está relacionado com a ideia de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e seguir o caminho pela fé. Leia comigo Filipenses 3:20, vai um pouquinho para frente. Acharam? Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar todas as coisas. 4:1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo está escrevendo para o povo dele ali. Paulo sabia que tinha um chamado, Paulo sabia que tinha uma vocação, e que essa vocação ela era imortal e incorruptível. Ninguém vai tirar de nós, e não vai apodrecer, não vai ficar velha, porque ela é divina, ela é no céu. Paulo não tinha alcançado, mas ele estava perseguindo. Agora Paulo está com o Senhor. E lá em 2 Timóteo 4:8, vocês não precisam abrir. Leia pelo telão. 2 Timóteo 4:8, ele diz assim: desde agora a coroa da justiça me está aguardada, e qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você é ansioso pela volta do Senhor Jesus? Amém. O Senhor Jesus vai voltar. O anjo vai tocar a trombeta. Nós estamos estudando isso no ITR. O anjo vai tocar a trombeta. E nós, a igreja do Senhor, vamos ser arrebatadas com Cristo nos ares. E depois nós vamos reinar com o Senhor Jesus. Reinar com o Senhor Jesus. Nós vamos cear com o Senhor lá no céu. Isso te anima? Nós vamos viver com o Senhor, nós temos uma vida eterna para viver com o Senhor. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós vamos ter galardões nos céus que são presentes, nós não sabemos o que é. Está tudo preparado, eu só tenho que prosseguir, avançar. Você está em Filipenses, o próximo livro é Colossenses, vê o versículo 3. Versículo 3, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém? Paulo fala, a ordem, buscai as coisas lá do céu, pensai nas coisas lá do céu, porque vocês morreram já, estão comigo lá. Um monte de fantasma passeando aqui, né? Paulo fala, nossa pátria não é aqui, queridos. Tudo isso vai passar, tudo isso vai ser destruído, tudo isso. Mas nós vamos estar com o Senhor lá no céu. Nós temos galardões, nós temos prêmios para receber, nós temos coroas que nós vamos receber, vidas que você ganha para Cristo, vai ser pedrinha na coroa lá, o Senhor que vai nos entregar. O próprio Senhor, aqui está falando que é o próprio Senhor Jesus que vai nos entregar isso. Correr aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Passado, presente, eu avanço, eu prossigo, eu não fico parado. Futuro, eu tenho um alvo, vou caminhar até aquilo que o Senhor já fez para mim. Que está tudo escrito na Bíblia. Amém, queridos?
Eu não sei como é o teu passado, como foi o teu passado. Eu não sei se hoje essas marcas estão na vida de alguém aqui ainda. Se você não consegue liberar perdão para as pessoas, para a mãe, para pai, seja para quem for, para amigos, marido, líderes religiosos, hoje é dia de você liberar isso. Hoje é dia de você deixar para trás e pensar na tua carreira cristã. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou falar mais de Jesus. Essa semana a Érica me ligou, a diaconisa Érica, na maior alegria que ela falou de Jesus para uma pessoa, e a pessoa falou para ela, nossa, eu nunca tinha, cadê a Érica? Eu nunca tinha ouvido falar isso. E a moça aceitou Jesus, foi na casa dela, tirou todos os ídolos da casa dela. Tem pessoas esperando a gente falar de Jesus. Né, pastora Cecília? Amém, queridos? Fecha seus olhos. Faça uma oração aí onde você está. Fala, Senhor, eu quero me libertar. Eu mando embora esses demônios que ficam me oprimindo. Eu mando embora agora espírito familiar que vem às vezes de outras gerações e fica na família, trazendo depressão, tristeza. Manda embora agora, fala, Senhor, tira isso com raiz e tudo. Tira, arranca essa dor, arranca esse medo, arranca essa opressão. Arranca aquilo que foi lançado sobre a minha vida, de que eu não servo para nada. Diz que eu era um molão, que eu era burro, que eu nunca fiz nada de bom, que eu era gordo ou que eu era magro. Cura as lembranças, Senhor, de quando eu fui tocada no meu corpo indevidamente, pelo meu pai, por familiares mais próximos, pelo meu marido, que falou tantas coisas, me deixou, fiquei sozinha. Serebala chore, alamala sere, alamaia, tirimala sule, alamaia. Assim como aquela mulher chegou perto de Jesus, e ela foi liberta, e ela se endireitou. Aqueles grilhões que prendia aquela mulher foram arrebentados na presença do Senhor, e o Senhor está aqui nessa manhã. Essas correntes, esses grilhões estão sendo quebrados nessa manhã. Se você tiver que pedir perdão, fala, Senhor, eu libero fulano, fala nome aí baixinho, eu libero fulano, eu libero ele no mundo espiritual, Senhor, cuida dele. Xerebala sere alamala chore alamaia shire alamaia. O Senhor me mostra que tem duas pessoas que foram feitos trabalhos, e eu vejo galinha, farofa, pimenta, e nós vamos orar agora, quebrando isso na sua vida, e isso tem te prendido. Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos, Senhor, lá onde foi feito o trabalho para os teus filhos, Senhor. Tira o nome deles daquele centro espírita agora. Tira o nome deles daquele lugar agora, Senhor. Tira, Senhor. Limpa aquele lugar. Apaga o nome dele daquele lugar. Xerebalassore, alabaia. Solta, demônio. Ele não é mais seu. Ele é do Senhor. Ele é do Senhor. Ele é do Senhor. E Deus está trabalhando. Ele já foi liberto. O Jesus já morreu. Jesus já morreu na cruz por ele. E você é um perdedor. Você não tem direito nessas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, queridos. Se tem alguma coisa na sua vida sobre isso que eu falei, e você precisa, às vezes a gente precisa de oração para nos ajudar, você vem aqui para frente, o Ministério de Libertação vai estar aqui, fazer alguma renúncia. Se você recebeu palavras de maldição e você vê que isso está na sua vida,
você venha para frente, os oficiais todos vão estar orando com vocês e renunciando essas coisas em nome de Jesus, tá bem? E eu vou orar para você que quer ir embora, que não precisa de oração, mas todos fiquem à vontade aqui. Cadê o Ministério de Libertação? O Daracil? Venha para cá, se vocês quiserem, mas os oficiais vão estar aqui também e podem orar com vocês, tá bom? Eu vou fazer uma oração despedindo aqueles que não querem ficar aqui, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu despeço os seus filhos nessa manhã. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde esse dia na casa deles, que eles sejam cobertos mesmo pelo teu sangue, que eles possam caminhar em vitória, que eles possam prosseguir, que eles possam, Senhor, ter vitória, Senhor, junto a Ti, Senhor, que eles possam, Senhor, caminhar em direção aos prêmios, aos presentes e tudo aquilo que o Senhor já preparou para eles, Pai, que a Tua boa mão esteja sobre eles, Pai, abençoa as casas, abençoa as famílias, tira, Pai, toda palavra, toda maldição, tira toda divisão de casais, tira agora toda divisão de casais, Pai, xerebalacere alamaia, apaga essas palavras que foram ditas, Jesus, apaga, Senhor, apaga, oh Jesus, restaura, renova o teu povo, Pai, e que eles possam ir para suas casas em paz, Senhor Jesus, tranquilo, sabendo que é o Senhor que os ajuda nessa carreira que eles vão correr, é o Senhor, papai, o Senhor está junto deles, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Deus abençoe. Se você precisar de oração, você vem aqui para frente, se você puder ir embora, você já está na liberdade, amém?